Mas de fato, que rio é esse? Né? Qual que é esse rio? É um rio que flui, né? Senhor Jesus, quando o Senhor falou, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Aí tem um detalhe, né? Tem uma escolha. Ó Senhor Jesus, se hoje nós queremos que esse rio flua, o primeiro passo é escolher, né? Precisamos escolher o Senhor. Escolher deixar esse rio fluir através de nós, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui em João 7, né? João 7, 37, que o Senhor fala, né? Vou ler rapidinho por causa do tempo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ó Senhor Jesus. Irmão, não sei vocês, mas eu quero que esse rio flua de mim. Ó Senhor Jesus. E hoje, graças ao Senhor, o Senhor está nos dando a palavra profética fresquinha todo dia, que está nos levando a deixar esse rio fluir. Ó Senhor, não tem dificuldade, né? Hoje, esse rio, para fluir através de nós, não tem mistério. Não preciso fazer anos de curso bíblico, né? Me encher de conhecimento. O Senhor é dinâmico. O Senhor quer deixar fluir, né? Hoje, o Senhor está usando os adolescentes. O rio está fluindo. O rio está fluindo através deles. Ó Senhor Jesus. Irmãos, queria compartilhar com os irmãos uma experiência, né? Que a gente está vendo esse rio fluir, né? Ali com os adolescentes, às vezes a gente ainda é muito travado, ainda a gente tem nossos métodos, né? A gente tem o jeito de resolver as situações, né? O jeito de arrumar as coisas na nossa vida, em todos os quesitos, né? A gente tem as nossas maneiras, né? Que a gente sabe como fazer as coisas, né? Mas o Senhor tem nos mostrado cada vez mais que não é nós fazendo, mas é Ele fazendo. E como é que Ele faz? Quando a gente deixa o rio fluir, Ele faz. Um exemplo simples, né, que a gente tem experienciado, porque quando acontece a situação com os meninos, né, na casa de adolescente, por exemplo, a gente quer logo dar sermão, né? Chamar eles na regulagem, né? Chamar eles e falar, não, é assim, 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 assim não é, taranã. Ou então, se tem algum adolescente que está portando de alguma maneira, a gente quer logo com o nosso conhecimento, né? Pelo menos mais que mais que um adolescente, nós já somos mais experientes, né? Aí, não, agora eu vou melhor eu chamar eles para conversar, né? E até me expor aqui, porque eu gosto muito de conversar, né, com os meninos. E aí, o Senhor só tem nos mostrado, ó, o que resolve é a palavra, é o rio fluindo. E aí é uma situação, a gente estava tendo comunhão, né, entre os líderes. Aí a gente estava tendo a comunhão e aí a gente chegou à conclusão, não, temos que chamar para conversar mesmo. Vamos chamar para conversar e não vamos pegar leve não, vamos falar sério mesmo. Taranã, taranã. Aí o Senhor já veio quebrando, né? Porque na imersão o Senhor já veio falando, não é sobre sua força, não é o seu conhecimento, mas é a palavra, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor nos expõe, né? E aí, graças ao Senhor, o que a gente fez? A gente obedeceu o que o Senhor está falando, né? E a gente fez o quê? Aproximou eles da palavra. O que aconteceu? O milagre aconteceu, né? O Senhor não precisa da nossa mão, né? O Senhor precisa só que a palavra flua, né? Ó Senhor Jesus, que quando essa palavra flui, né? Eles entram em contato com a palavra. Assim nós também, quando nós entramos em contato com a palavra, as coisas começam a fluir na nossa vida. E a gente nem percebe. Quando assusta, o Senhor já está fazendo a obra, está transformando. Ó Senhor Jesus. Em Romanos, né? Romanos 9, 16, né? Deixa isso muito claro para nós, né? Que fala aqui, ó. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus a sua misericórdia. Não depende da minha própria força. Não depende do meu próprio esforço humano. Se eu quero ser transformado, se eu quero que as pessoas ao meu redor sejam transformadas, eu tenho que o quê? Aproximar da palavra e levar os que estão comigo a aproximar da palavra. Porque esse rio, irmãos, ele vem nos lavando de tudo. Ele nos lava de tudo. Do mundo do pecado, do mundo da religião.
Nos lava completamente. Ó Senhor Jesus, né? E aí quando ele, em Gálatas, né? Em Gálatas o Senhor fala assim, né? Sobre essa questão desse lavar, né? Ó Senhor Jesus. O Gálatas 1, 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Né? Muitas vezes a gente lê esse versículo, né? Nos desarraigar deste mundo perverso, né? Porque a gente sabe que esse rio ele nos limpa de tudo, né? Mas hoje a gente vê que a nossa maior luta, nossa luta interior mesmo, nós já estamos quanto tempo na vida da igreja, né? Quanto tempo vivendo na vida da igreja, né? Desfrutando do Senhor, desfrutando da palavra, né? Acaba que o mundo do pecado não nos atrai tanto mais, né? Mas hoje, qual que é o perigo que nós corremos? É esse mundo da religião. Porque aqui em Gálatas, Paulo estava falando direto para os Gálatas, ele não estava falando sobre o mundo do pecado. Esse mundo perverso é o mundo da religião. A situação que os Gálatas estavam passando ali nessa época era a questão da religião. E o que é a religião? É eu ter um viver apático, indiferente com o que o Senhor está fazendo. Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor nos livre de ser indiferentes com o mover do Senhor. Estou vendo o rio passando e eu fico na minha, no meu viver separado. O rio está ali passando, mas eu estou sequinho. Não quero mergulhar nesse rio. Às vezes a gente tem medo de mergulhar no rio, medo de deixar esse rio nos levar. Ó Senhor Jesus. Irmão, mas esse medo o Senhor tira por meio da palavra. Quando a palavra vem, a palavra vai nos transformando pouco a pouco, nos mudando. E aí quando a gente percebe, nós já estamos nadando de braçada. Né? Senhor Jesus, que o Senhor realmente venha nos desarraigar desse mundo, irmãos. Esse mundo é perverso. Os conceitos é perverso. A religião é perversa. Meus conceitos são perversos. Senhor Jesus, irmãos, e uma dica que o Senhor tem nos dado diariamente, sempre, como é que eu mergulho nesse rio? Irmãos, se eu não for simples, eu nunca vou conseguir entrar nesse rio. Eu preciso de simplicidade. Simplicidade e obediência. Quando eu sou simples e obediente, a palavra que o Senhor está nos dando, a voz de comando que o Senhor está nos dando, eu mergulho nesse rio. E esse rio flui. Então tudo isso que a gente falou até agora, é maneiras de entrar no rio. Né? Como é que eu entro nesse rio? Tenho que ser simples, tenho que me aproximar da palavra, tenho que buscar o Senhor de perto. Né? E irmãos, é realmente isso. Não tem segredo, né? Hoje o Senhor está nos dando tudo muito fácil, né? Muito simples, muito claro, né? Tudo pronto. É só ser simples e mergulhar no rio. Ó Senhor Jesus. E aí, depois que eu entro no rio, depois que eu entro no rio, mergulho nesse rio, o que vai começar a acontecer no meu interior? A palavra vai começar a habitar ricamente no meu interior. Né? Senhor Jesus, igual Colossenses 3,16 fala aqui, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e conselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essa palavra tem que habitar em nós. Mas não é só o conhecimento, né? Não é só o que eu entendi ali, que eu li ali e entendi. Mas ela tem que habitar em nós de tal maneira que ela se torna realidade para nós, se torna uma palavra viva, né? Ó Senhor Jesus, quando essa palavra habita ricamente em nós, aí ela começa a fazer transformação, né? E aqui está falando em sequência, o Senhor está falando aqui, ó, a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, hoje nós temos as ferramentas que o Senhor nos deu para nos levar a estar mais próximo dessa palavra, né? Nós temos o alimento diário, nós temos a imersão todos os dias, né? Tem os gritos de guerra, né? Ó Senhor Jesus, irmãos, o que o Senhor está fazendo hoje na igreja é para todos nós. Irmão, eu nunca vi toda a igreja sendo envolvida igual está sendo envolvida nos dias de hoje, né?
O Senhor está nos dando algo que está nos dando a oportunidade de todo mundo participar, todo mundo servir, todo mundo está nesse rio. Irmãos, esse é o rio. O rio está passando e o rio quer pegar todo mundo. Não vamos ser indiferentes, irmãos. Senhor Jesus, não perca o fluir do rio por causa de um conceito. Não deixe o fluir passar e você ficar para trás, né? O fluir está indo, o rio está indo. Aparece a adversidade, o rio continua indo. Ele dá a volta. Ele continua fluindo. Porque o rio do Senhor nunca vai parar. Às vezes ele dá uma zigue-zagueada. E se a gente não está dentro dele, a gente perde, né? Então hoje o Senhor está vindo com esse rio e ele está vindo forte. Ele veio forte. E às vezes por causa de um conceito ou de uma coisinha, uma tradiçãozinha, o mundo perverso da religião, nós perdemos o fluir do rio, né? Senhor Jesus. Irmãos, queria compartilhar também com os irmãos a experiência que nós estamos tendo, né? Porque há 2 semanas atrás, né, o Senhor deu a voz de comando. O Senhor falou, ó, temos que visitar os nossos irmãos durante a semana, né? Assistir a palavra com eles, assistir as lives, né, que tem durante a semana, assistir a live junto, levar os irmãos para a palavra, junto com eles, junto com os adolescentes. Irmãos, está sendo uma experiência maravilhosa. Não se assuste se a gente bater na sua casa um dia desses aí, tá? Cuidando dos irmãos, estando ali junto com os irmãos, né? Tia Ana pulou igual doido lá, né, tia Ana? A gente foi lá na sua casa, fez grito de guerra, pulou, entramos na palavra ali, ó. O que tia Ana não pulou em 10 anos, ela pulou no dia que a gente estava lá, né? Senhor Jesus. Irmãos, e aí, como que a gente está fazendo, né? Vai um casal de capitães, a gente leva algum irmão também, algum intendente, e leva os adolescentes junto. Irmãos, e o Senhor flui. E aí o rio flui na casa da pessoa. Eu vou até compartilhar com os irmãos aqui, a irmã Rita. Quanto tempo que a gente não vê nossa irmã, né? Ela está cuidando da irmã dela, né? Não pode estar vindo. Aí a gente foi na casa dela, né? No domingo. Aí também, aí a gente aproveitou, né? Aí foi bastante gente. Foi a Elisângela, o Ronaldo, a Giovana, a Aline. Fizemos uma festa lá. Irmãos, a alegria dela... Não sei se os irmãos viram o vídeo no grupo da igreja. A alegria dela é um negócio contagiante. A gente ficou impressionado. Por quê? Onde o rio flui, é alegria. É alegria. Irmão, se você hoje se sente que você está emburrado, está triste, na reunião não está, né? Irmãos, é porque você tem que mergulhar no rio. Irmãos, onde o rio passa, só tem alegria. É felicidade. É alegria no espírito, uma alegria verdadeira. O Senhor vem ganhando o nosso ser de um jeito que nos transforma totalmente. É impressionante. Os irmãos têm falado sempre, né? Vem e vê. Vem e vê. Não fique com medo de mergulhar nesse rio. Vem e vê. Irmãos, quando a gente foi teve visita na casa da Selminha, da Preta, de outros irmãos também tiveram mais, e toda a experiência que a gente tem na casa de todo mundo é vida pura. É alegria, é felicidade, o Senhor tomando conta da casa ali, ó. E aí durante a semana, os irmãos vão desfrutando do Senhor. E aí já encorajando os irmãos a estar desfrutando da imersão, entrando na palavra, né? Lendo ali a imersão, junto. Irmãos, isso é o quê? É o rio fluindo. Então, ó, vamos mergulhar nesse rio. Não seja complicado. Não vamos ser complicados. Eu preciso ser menos complicado. Eu ainda sou muito complicado. Mas eu preciso ser menos complicado, porque eu tenho que entrar nesse rio. Eu não posso ficar para trás. Eu não quero ficar para trás. Nós temos que mergulhar nesse rio e entrar nessa água e deixar o Senhor nos guiar. Seguir esse fluir. Senhor Jesus,
Não vamos esperar o rio bater na porta. Porque o Senhor nos pede para fazer uma escolha. Ele pergunta: quem tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, às vezes, às vezes as coisas não estão acontecendo, né? O viver não está sendo um viver alegre no seu dia a dia. Às vezes está triste, não consegue desfrutar tanto. Irmão, o sintoma é sede. O sintoma é sede. É sede da palavra do Senhor, desse rio. Então, ó, faz a escolha. Faz a escolha. O Senhor está perguntando: quem tem sede, vem a mim e beba. Irmãos, vai na fonte e bebe. Ó, tantos caminhos para a gente chegar na fonte hoje. Ó, as lives durante a semana, alimento diário, imersão, os gritos de guerra. Irmão, a caixa de adolescente está aí. Irmão, mas eu não sei com que servir. Aparece aqui. Aparece aqui que o Senhor vai te pegar. Não tenha medo. Não tenha medo, mergulha no rio. Estou lá de boa em casa, sábado, estou fazendo nada. Não tenha medo, vem para cá. Vem para cá que o Senhor vai te usar. O Senhor vai fazer a obra. Irmão, nem que seja para lavar um prato. Você vai ver. Pode, ó, eu não vou falar. Você pode perguntar para cada irmão que está servindo aqui com a gente. Cada irmão que está aqui na casa de adolescente. Se tem sido salvação ou não tem sido. Pode perguntar, pergunta para o Magela, para a Marisa, para a Selminha, para a Marília, para a Sãozinha. E vários outros, né, que estão servindo, para a Damares. Pergunta, o que o Senhor está fazendo? Irmãos, eles estão indo na fonte. Eles estão mergulhando no rio. E o Senhor está fazendo a obra. O Senhor está transformando. Senhor Jesus, irmãos, vamos entrar nesse rio. Sem medo, com simplicidade. Deixar que o Senhor nos guie. Aonde esse rio for, aonde esse rio levar, nós vamos. Tudo viverá. Tudo viverá, irmão. É alegria, é vida. É algo impressionante. Irmão, se a gente se agarra ao rio da palavra, nos aproximamos da palavra, um pouquinho ali cada dia, deixamos nossos conceitos, a religião perversa de lado, e nós buscamos a palavra, entro na palavra, aproximo da palavra. Irmãos, vem ver, testa o Senhor, testa o Senhor. Hoje nós sabemos que essa palavra vem do próprio Deus. Por quê? Porque eu acho? Não. A gente vê o que está acontecendo. Irmãos, mais um milagre. Queria testemunhar para os irmãos. Na conferência em Belo Horizonte, o Maurício, né, chegou para nós e falou assim, ó: Monlevade está com 30 adolescente agora? A meta é 50. Nós assustamos. Não, mas 50, Senhor Jesus, né? Dá um frio na barriga, né? Irmãos, o rio flui. Irmãos, ontem tinha 45. Mas aí, como? Como? Nossa, mas os capitães fizeram algo? Não, nós fizemos nada. Nem reunião especial para falar para os meninos chamar amigo nós fizemos. Nós não fizemos nada. O que aconteceu? Aproximamos os meninos da palavra. E aí o que aconteceu? O rio fluiu. Aí o rio alcançou. Aí chama um convidado. A mãe do convidado chama mais outros. Aí do nada tem 12, 15 convidados aqui. De primeiro, 10. E aí o que acontece? O que é isso? É o Senhor fazendo a obra, a palavra fazendo a obra. Não é a força humana, não é a capacidade humana, porque, irmão, de verdade, não tem. Nós for depender da nossa capacidade humana, Senhor Jesus, não ia acontecer nada. Porque realmente, o Senhor, Ele está indo com o rio e Ele está fazendo a obra. Através dos meninos, da casa de adolescente, através dos irmãos. Então, ó, vamos mergulhar. Amém? Vamos mergulhar nesse rio. Sem medo, com simplicidade, deixar os conceitos de lado, que o Senhor vai continuar nos transformando. Para vocês aí, ó, abrindo os versículos, né? Deu certo? Fala que eu tenho que usar salto, não, que eu não uso não, hein? Jesus. Achamos? Só que tem um detalhe aí que é muito importante, né? Porque esse chamamento, ele não foi feito de qualquer maneira, mas foi depois de uma grande festa. Devia estar todo mundo de boa aqui, né? Hein? Alegre, meu Pai. Sangue de Jesus. Mas a festa acaba, né? Uma hora ela acaba. A ressaca
vai embora, as distrações, né? E aí nesse último grande dia, então o Senhor, a Bíblia ainda mostra aqui que ele levantou. Nós temos que nos levantar, irmãos. Às vezes a gente fica meio, né, que acomodado mesmo, né? E está sendo falado para nós sobre a volta do Senhor, né? Igual o Tom viu de perto lá a situação no Rio Grande do Sul. E na hora que ele mandou o vídeo para mim, rapaz, ele falou assim: pastor, eu fiquei com medo de passar nesse tempo. Falei, eu já estava com medo lá de cá e ele que estava lá. E é uma coisa assustadora, né, Tom? Os estragos, né, a calamidade, né? A gente não tem a dimensão disso não, irmãos. Por mais que a gente está vendo nas reportagens, ele esteve mais perto, ele sabe da dimensão dessa situação. E o que a gente está esperando para mudar a nossa condição? Para mudar a nossa posição? Esse chamamento está sendo feito para todos nós, como Samuel acabou de mencionar. Todos nós temos essa liberdade de servir o Senhor no Espírito. A nossa carne para nada vai aproveitar. Mas no Espírito, irmãos, produz vida, produz paz, produz alegria, satisfação, prazer, que não acaba, é eterno. E aí, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem está chamando? É o Senhor. Nós cremos, irmão, quando a gente vem para a reunião, quem está nos chamando? É o Senhor. Amanhã nós temos uma reunião do Partido do Pão. Uma declaração para principado e potestade. Todos os demônios que nos cercaram desde o nosso nascimento, para acabar com a nossa vida. Mas amanhã vai dar um testemunho aqui de alguém que venceu tudo por nossa causa. E nos trouxe tão grande salvação e libertação. E aí nós podemos, junto com os irmãos, desfrutar dessa alegria cheia de glória. Ó Senhor Jesus. Declarar que nós somos libertos. E aí, quando, né, o Samuel estava mencionando sobre esse aspecto do rio, aí o versículo 38 fala assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Os irmãos viram um negócio diferente aqui? Não era para fluir rio, mas ele falou rios. Por causa do tempo, aí eu vou só mencionar versículos, tá, irmãos? Em Gênesis, capítulo 2, lá fala do rio que se dividiu em 4 braços para alcançar os 4 cantos da terra, porque o pecado veio na humanidade, o homem se distanciou de Deus pela religião, pelo mundo do sustento e pelo mundo do pecado. E tinha uma esfera lá que era uma esfera que tinha a expressão e a manifestação de Deus, porque o ouro naquela região era bom. E esse rio, ele em Apocalipse capítulo 22, ele mostra para nós de onde que ele sai. Vamos lá, esse aqui nós temos que ler. Apocalipse 22, versículo 1. Ó Jesus. Não, aí. Ah, meu pai. Tá aí? Mateus está facilitando o tempo para os irmãos. E eu fico doido aqui dando prernada aqui, ó. Ah, Jesus. Sai do trono. Para que eles têm do Éden aí. Ó Senhor Jesus. Achamos? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do... Olha como que a Bíblia é gostosa, né? É o rio da água da vida, irmãos. O Senhor quer produzir vida, e vida em abundância. Ó Senhor Jesus. Só depende do meu posicionamento. O nosso coração, ele tem 4 características também, né? A terra seca, a terra dura, rochosa ali, né? A terra seca, a terra rochosa e a terra com espinhos. E tem também a boa terra. E a gente sempre tem, os meninos sempre falaram, mergulhar no rio e sair pegando fogo. O rio, em Gênesis, veio para lavar e resgatar. Já esse aspecto do rio pegando fogo é para queimar as impurezas. Aquilo que está no nosso coração, que não traz o prazer de Deus. Isso tem que ser feito diariamente. É uma rotina que nós não podemos perder. Sempre lembrar de mergulhar nessa esfera, que hoje está dentro de nós. Está dentro do nosso espírito. Essa fonte está dentro de nós. E nós não podemos retê-la. Nós precisamos deixar com que essa fonte se mova em nós, para nos lavar, para nos renovar, para nos santificar,
para nos impulsionar a fazer aquilo que de fato vai trazer esse prazer de Deus. Esse complemento do plano de Deus, porque o Senhor, ele não apenas quis colocar o rio dentro daqueles que crescem, mas ele queria que esse rio também se movesse, completando a obra plena do Pai. Por isso aqui, ó, tem um versículo aqui no Evangelho de João, vamos lá, capítulo 7. Ó Senhor Jesus, é o que nós estamos lendo, né? É o versículo 38. Está aqui, ó. Vamos lá de novo. Ó Jesus. É para fluir. Não pode ficar parado, não. Sim. Vamos lá. Ó. Então quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Aí o versículo 39. Isso ele diz, com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas e hoje? Esse Espírito já foi dado, está dentro de nós. Essa é a nossa realidade hoje. Naquela época eles ainda não tinham, tinha apenas uma visão. Mas hoje nós temos a realidade desse rio dentro de nós. Evangelho de João 17, está aí pertinho, ó. Ah, Jesus. Versículo de número 1, 2 e 3. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia! Tem alguém aí que tem dúvida? Nós cremos? E aí, meninos, cremos? Em Jesus como Filho de Deus? Ó Senhor Jesus! Então nós somos inseridos dentro dessa nova esfera, desse novo ambiente onde temos um Deus que tem o poder, Ele tem o poder de nos purificar, de nos santificar, de nos capacitar a fazer a obra do Pai. E aí, irmãos, cabe a nós exercitar o nosso espírito. Porque senão, quando nós caímos a nossa mente, a gente vê as coisas de fora. O versículo que nós lemos lá no Evangelho de João fala de onde que vai fluir essa fonte? Do interior. Os nossos olhos, os olhos do nosso coração, eles são enganosos. E até mesmo a própria Bíblia já nos ajuda disso, que os nossos olhos, eles não conseguem contemplar o plano de Deus de uma maneira completa, de uma maneira real. E é só através do Espírito que nós conseguimos tocar no coração de Deus. Por isso hoje a nossa maior responsabilidade é exercitar o nosso espírito. Qual foi a maior dificuldade dos discípulos? Eles estavam acostumados com Jesus de forma natural. Se apegaram a Ele, a presença física dele. Senhor, não faz isso não. Na hora que falou, né, que tinha que ser, que tinha que passar pelo processo do sofrimento, da morte, a crucificação. Aí rapidamente, não faz isso não, Senhor. Não vai não. Tem compaixão. Essa era a forma que eles se relacionavam com o Senhor. Nós não podemos nos relacionar dessa forma. Nem com o Senhor, nem com os irmãos. A vida da igreja é espiritual. E ela precisa ser tocada nessa esfera. É isso que vai nos levar à edificação, ao aperfeiçoamento, à cooperação justa de toda a parte. E é isso que esse princípio é que nos ajuda. No Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 12, fala que foi dado para nós essa vida de poder, né? Nós que não éramos filhos de Deus, que não tínhamos a vida de Deus, aí esse versículo 12, foi dado para nós um poder, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele até, aí, vejam bem, esse poder de nos tornar filhos de Deus é para nos tirar da nossa esfera terrena, da nossa limitação. E aí, irmãos, cabe a nós exercitar a nossa fé, o nosso crer. E é difícil.
Se você está ambientado, igual nós temos, o termo que Samuel usou, né? Quanto tempo de vida da igreja? Rapaz, 39 anos? É muito tempo, né? Já, aposentadoria especial. Samuel, é aposentadoria especial, porque na vida da igreja o bicho pega. Aqui é aposentadoria especial, né, Toninho? Cadê Toninho? Toninho sabe desses parâmetros todos aí. Irmãos, é muito tempo. E se não renovar? Já pensou? Por isso nós precisamos ter bem claro esse poder que foi colocado dentro de nós. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo o que crê. É um exercício. O evangelho é a própria pessoa do Senhor. É a palavra. E aí na sequência no versículo 13 mostra, o Senhor quer nos tirar de quê? Da nossa natureza terrena. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu estou na vida da igreja por causa de Deus. É prático, é real isso. Nós podemos tocar nisso todo o tempo. Então, se eu estou aqui por causa da vontade de Deus, eu não tenho a liberdade de fazer da minha maneira. E aí precisa de quê? Do Espírito. É Ele que tem que mover. É Ele que tem que me capacitar. Pois a Bíblia em Coríntios não mostra. Quem nos habilita é Deus. Quem nos capacita é Deus. Efésios 3. Vamos lá. Efésios 3, 17. Ó Senhor Jesus. Ai, Jesus. Aqui é o bom. Senhor Jesus. Só que antes nós vamos... esse é o acontecimento, né? E assim habite Cristo. Mas antes tem dois aspectos aqui importantes para que possam ocorrer essa realidade dessa habitação na nossa vida. A primeira foi o posicionamento de uma pessoa, de um apóstolo, que estava ali intercedendo de joelhos. Então vejam bem, para essa palavra habitar em nós, ela não vai acontecer assim de uma hora para outra. Há uma necessidade de consagração, de santificação. Santificar é separar o seu coração, para que o Senhor possa fazer a vontade dele. Então aí o Paulo aqui no versículo 14 fala assim, por esta causa me ponho de joelhos. Diante de quem? Estão vendo como que é a santificação? Não é diante de qualquer pessoa. Não é diante de qualquer escolha. Mas é diante do Pai. E nós temos que ter essa percepção, irmãos, de que nosso viver hoje está diante do Pai. Nós sabemos que Deus está sobre tudo nesse universo e colocou Jesus também sobre todas as coisas. Infelizmente, a humanidade caída não corresponde a isso. O mundo hoje que nós vemos não corresponde a isso. Ainda não. Mas vai vir o dia que o Senhor vai estar governando sobre toda essa terra. Hoje Ele está contando conosco, com a igreja, para proclamar esse governo. Aí o versículo, então, diante do Pai. Aí o versículo 15. De quem toma o nome toda a família. O Senhor já estava tomando o nome meu, de você e da nossa família. Tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Aí, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Mediante o seu Espírito no homem, voltou ao poder. Aquele que nos deu vida, que mudou a nossa condição de vida, vem aí esse poder novamente. E ele vem aonde? No Espírito. Nesse rio que flui dentro de cada um de nós, tem poder. De quê? De eliminar a morte, toda a nossa limitação, nossa fraqueza. Igual Samuel, ele mencionou, né? Na hora que a gente estava tendo comunhão, a nossa dificuldade hoje na vida da igreja não é mais a condição de pecado, né? Em si. Embora temos que vigiar, tá? Fala assim, tão bem. Então não, porque teve situações aí que assustou a gente. A carne é carne. Aquele que pensa está de pé. O Samuel até lembrou esse versículo lá. Cuide para que não caia, né? Então a condição de... O diabo está ao nosso derredor, de olho, para saber o que ele vai julgar. Mas, se nós estamos aqui, mediante... sendo fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, Senhor Jesus. Aí vai ficar gostoso. O 17. E assim, habite
Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós e alicerçados, ó Senhor Jesus. Agora, essa aqui está nas nossas mãos. Até então, o Senhor já preparou tudo para nós. Mas aqui está nas nossas mãos. Para que o Senhor possa habitar no meu coração, pela fé, eu preciso estar arraigado e alicerçado em Deus, que é amor. E que é a fonte do poder. Que trouxe vida para dentro de nós. Para dentro de mim, de você. E qual é o objetivo disso? Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os irmãos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O fato que nos limita hoje é ainda não termos sido tomados de toda a plenitude de Deus. Igual quando fala aqui dessas medidas, está falando de uma coisa temporal, para a gente ter uma abrangência. Só que quando se fala de Cristo, não tem limite. A minha altura é uma, de Samuel é outra. Mas quando se fala de Cristo, é ilimitado. Tanto para baixo, quanto para frente, como para o lado e como para cima. Não tem como medir. É insondável. E esse poder ilimitado está dentro de mim e de você. Para transformar a nossa vida, irmãos. E de fato nós temos essa graça, né? É uma liberdade grandiosa que o Senhor tem nos dado em viver a vida da igreja. E é por isso que nós precisamos tomar a nossa... Cada um de nós precisa tomar a sua porção. Às vezes a gente chega na reunião e vê os adolescentes, né? Estão ali. Mas eu tenho a minha porção e eu quero ela. Aí se eu ficar olhando para os meninos, eu não vou pegar a minha. Não tem jeito, né? E aí eu tenho que pegar a minha porção. Cada um tem que pegar a sua porção. Às vezes você está num dia que a porção é uma, é outra. Mas o importante é que você não saia sem tomar a sua porção. Que na verdade, ela já começa antes, quando você levanta. Quando nós acordamos, nós já temos que tomar a nossa porção. Por isso que os meninos estão aqui praticamente todos sexta, sábado, domingo, né? Dormindo aqui no local de reuniões, para facilitar essa intensificação da esfera para eles. Porque são bombardeados ao máximo. Inclusive, está uma observação, tá, irmãos? Aí vocês nos ajudem, né? A maioria deles talvez não estão com Bíblia. E a gente precisa pôr Bíblia na mão deles, né? Então, se você tiver uma Bíblia lá, vão dar a Bíblia para esses meninos. Aí, crente, você sabe que esse é guerreiro aí, ó, esse é guerreiro. Esse menino é bruto. É isso aí, crente. Tem que estar com a Bíblia, tem que pôr a Bíblia na mão dos meninos. Porque o celular distrai muito, irmãos. Distrai a gente. Então, eu falo de experiência. Se eu ficar com o celular na mão, eu vou distrair. E é importante que eles tenham a Bíblia, né? Na hora que tocar na palavra, eles vão tocar apenas na palavra. Não tem nada para atrair os olhos. Para distraí-los. Né? Precisa da Bíblia. Quem? Está todo mundo de Bíblia aí, né? Graças a Deus. Muito. Mas aqui, você está abrindo os versículos ou está pegando a cola no paredão aqui? Você está abrindo, né? Não fica de olho no Mateus, não deixa o Mateus passar a cola aqui, não. Pega aí. Muito bem. Então vamos lá, Efésios 5 está aqui pertinho. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Uma maneira forte aqui para nós. Embora, irmãos, esse versículo, ele já está composto com mais ferramentas. O Samuel mencionou para nós. Já temos grito de guerra, temos a imersão. Então, assim, nós temos essa intensidade de palavras aí para nos impulsionar a habitação dessa palavra dentro de nós. Hein? O impulso dela em nós. Mas aqui o versículo 18 fala aí, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Fazendo o quê? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso é para palavras ficar enraizada em nós, né? Criar raiz dentro de nós. Versículo 20. Dando sempre graças
por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, o que é esse sujeitar uns aos outros? Por que eu não posso fazer, vamos usar assim o termo, como é que fala? Uma maldade, qualquer que seja. Por que eu não posso falar mal de um jovem ou de um irmão? É isso aqui, ó. Sujeitar é cuidar. Eu preciso cuidar dos irmãos. Por quê? Sobre isso tem o temor de Cristo. Por isso nós não agimos de maneira leviana. É o que nos falou aqui, ó. A embriaguez tira a sobriedade. Aí ficar criticando ou alguma coisa desse tipo, aquele ali é assim, aquele ali é assado. Acontece em todas as áreas, em todos os níveis da nossa vida. E aí a Bíblia nos adverte quanto a isso. Porque nós estamos na comunhão lá hoje, tem dois aspectos práticos com respeito à nossa salvação. Nós precisamos desenvolvê-la com temor, porque está aqui, ó, temor de Cristo. Nós reconhecemos que Cristo é o cabeça da igreja e que Ele é o Senhor e o nosso Senhor de todos nós. Mas não apenas isso. Precisamos ter tremor, que é andar segundo Cristo. Mas como eu vou andar segundo Cristo se eu não exercitar esse espírito, essa intensidade de vida, usando a palavra, usando a oração, usando a imersão, usando o grito de guerra, usa tudo, irmão, usa o que der para usar. Todas as coisas cooperam. Nós temos que permitir que, dependendo do ambiente, você vai ter que usar. Às vezes você vai estar num ambiente que apenas ali a sua oração não vai resolver. Aí precisa de uma injeção de ânimo no espírito, uma injeção a mais, uma intensidade maior. E nós temos hoje ferramentas ao tempo todo, nos ajudando a isso. E nós precisamos desenvolver, exercitar essas ferramentas. Não podemos, o Samuel mostrou para nós, não podemos deixar o rio paralisado. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, os meninos da geografia que gostam muito de geografia, se vocês forem ver, são 4, 5 rios grandes que desaguam numa lagoa. E ali vai formando essa lagoa. Tem uma bifurcação pequena para ela passar para uma lagoa maior. Mas lá depois dessa lagoa maior, na hora de desaguar no mar, tem uma bifurcação maior ainda. Menor ainda. Não dá conta da vazão, aí veio acumulando. Só que nós não vamos passar por essa, e nem queremos passar por essa experiência, de ficar limitando o Espírito, de nos fazer alegrar. O Espírito quer que nós simplesmente alegremos. Tessalonicenses, né, que fala, né? Vamos lá, Tessalonicenses 5. Ó Senhor Jesus. E aqui já usa até uma palavra turbinada, né? Não usa nem alegria em si, né? Versículo 16. Regozijai-vos sempre, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então não fala nem de alegrar, regozijar. Regozijar é uma alegria cheia de glória, cheia de Deus, cheia da presença de Deus, cheia do poder de Deus. Então, irmãos, na hora que nós viemos para a reunião, é uma resultante da verdade do nosso dia. Nós precisamos viver de maneira intensa a palavra do Senhor como uma realidade para a nossa vida. Quando o Senhor Jesus e do crer é a posição que nós tomamos da realidade como filhos de Deus. E se nós cremos no Senhor, irmãos, certamente Ele vai fazer o que tiver de fazer. E o objetivo principal dele é encabeçar todas as coisas. Efésios 1, versículo 9. Estou finalizando aqui, tá, irmãos? Versículo 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Achamos? Mateus já colocou aqui, quer ver? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, seu bom prazer, que propuseram em Cristo. Qual é a proposta? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como a da terra. Então Deus, ele já está
Ele já está desvendando tudo. Não tem. O que mais precisa para nós sabermos? O Senhor já mostrou tudo para nós. Já revelou tudo para nós. O que nós precisamos fazer é viver, praticar. E aí os versículos 22 e 23, pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora vamos lá, na sua experiência, Cristo tem a liberdade de encabeçar todas as coisas? Está vendo como que é forte isso? Primeiro primeiro a minha experiência, depois as coisas que Ele tem me confiado, o ambiente que eu passo, como que está sendo esse governo, quem está governando, qual a expressão que tem sido dada. E isso reflete em tudo, irmãos. Nós sabemos que a vida da igreja é viver familiar, viver social e as reuniões junto com os irmãos. E nessas três áreas nós temos o quê? A batalha espiritual. Nesses três ambientes. Aí nossa guerra está ali, ó. Vida familiar tem? Tem. De vez em quando aparece uma serração que você não sabe de onde ela veio. E tem que abaixar, tem que acabar. Viver social hoje, nesse mundo perverso. Tantas situações acontecendo. Também. Junto com os irmãos. Junto com os irmãos. O maior interesse de Satanás, irmãos, é criar problema aqui. Lá fora está liberado para ele. Ó. A turma está lá. Tudo é dele. Lá fora é dele. Mas o viver da igreja é onde ele tem o maior foco. As armas mais intensas dele, tá para a projeção é para cá. Mas graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós. E aí, por último, o Evangelho de João 17. Nós vemos ali o versículo 1 e 2. Aqui está então versículo de número 15. Já vou parar por causa do tempo, tá? Versículo de número 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que o guardes do... Qual que é a maneira que nós vamos ser guardados do mal? Por meio da palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E a palavra traz para nós o quê? O Espírito. O poder do Espírito, que produz vida. Enquanto muitos vão estar assim, não estão tendo alegria, não estão prazer, mas nós temos a palavra que produz esse poder da vida de Deus dentro de nós, que faz fluir em cada um de nós um rio cheio de vida, cheio de graça, cheio de poder, para salvar todos aqueles que se encontram à nossa volta. Versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Todo dia nós precisamos lembrar disso. Eu não sou deste mundo. Eu já fui liberto do império das trevas e fui transportado para o reino de Cristo. Cristo reina hoje aonde? Na igreja, irmãos. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos transportados. Versículo 17. Santifica-os a tua palavra. Como nós somos santificados? Pela verdade. Pela palavra da verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então quando estamos saindo para pregar o evangelho, quem está nos enviando? Olha aí. O próprio Pai, né? O próprio Cristo. O Pai em Cristo nos enviando. Quando a gente vai pregar o evangelho, aí, somos o enviado de Deus. E a favor deles, a quem está tomando a posição para nos apoiar? A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Qual o objetivo? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a tua glória, que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Acima de tudo, nós já temos o rio da água da vida dentro de cada um de nós, mas o Senhor hoje Ele quer nos aperfeiçoar. Todos nós, sendo aperfeiçoados na unidade, para que tenhamos a expressão de Deus em tudo, em todo momento, em tudo o que fizermos. Nós precisamos manifestar a expressão de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, vamos reunir aí pequenos grupos e vamos compartilhar. Ah, Jesus. Senhor Jesus.